E aí, pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou o professor Márcio Neri e estamos aqui mais uma vez para falar de um tema super importante, que é o tecido muscular. Vamos lá conhecer esse assunto, esse tema, o que é o tecido muscular, como ele é formado, tá? Esse tecido muscular, esse tecido animal, ele apresenta 40% da massa corporal do indivíduo, né? E tem como função auxiliar na nossa locomoção, tá? As células do tecido muscular, elas são denominadas fibras musculares e elas possuem uma característica bem importante, que é a capacidade de se contrair e de alongar. E é justamente nesse movimento de contração e de se alongar é que ocorre o movimento, né? Essa propriedade nós chamamos de contratilidade. Essa célula tem formato alongado e promove a tão falada contração muscular e é o que permite diversos movimentos no nosso corpo. Nesse exato momento que você está fazendo suas anotações aí, você só consegue fazer essas anotações devido ao movimento de contração muscular que está acontecendo. A forma de você pegar a caneta, o lápis, tudo isso está ocorrendo ali em uma determinada contração muscular, ok? Esse tecido muscular, ele, como falei para vocês, ele apresenta essa característica de contratilidade e para que isso aconteça, ele utiliza uma moeda energética, que é o ATP, tá? Que é a nossa moeda energética, adenosina trifosfato. Apresenta também as miofibrilas, que são filamentos de proteína, e é importante vocês sempre lembrarem dessas proteínas que atuam na contração muscular, que é a actina e a miosina. É importante vocês lembrarem que a contração muscular ela ocorre também de forma antagônica. Enquanto o músculo está ocorrendo a contração, o outro está ocorrendo o relaxamento, tá? Esse tecido muscular, é importante vocês lembrarem que ele é altamente vascularizado, ou seja, tem muitos vasos sanguíneos e o que é bacana nele é que ele é inervado, ele é repleto de nervos e isso justamente para controlar o nosso movimento, já que os nervos do nosso sistema nervoso estão ali atuando, dando comando para que ocorra esse movimento, tá? Também ele é um grande consumidor de energia, tendo em vista que ele tem grande quantidade de mitocôndrias, né, produzindo ATP, que é a moeda energética que é necessária para que esse músculo atue, e também ele é um grande produtor de calor. Os tecidos musculares são de origem mesodérmica, vocês devem lembrar disso, que nós, durante o nosso desenvolvimento embrionário, nós temos três tecidos embrionários, endoderme, ectoderme e a mesoderme. O tecido embrionário, melhor dizendo, o tecido muscular, ele é de origem mesodérmica e se relaciona-se com a locomoção e outros movimentos do corpo, como a contração dos órgãos, do tubo digestório, do coração e também das artérias, tá? Nosso coração é um tipo de tecido muscular. Nós vamos conhecê-lo mais um pouco agora, tá? As células de tecidos musculares recebem o nome de fibras musculares ou miócitos. Anotem isso aí para vocês, é importante vocês lembrarem. As células dos tecidos musculares são chamadas de miócitos. Em seu citoplasma são ricos em dois tipos de filamentos proteicos, os de actina e os de miosina, que são responsáveis pela grande capacidade de contração e de extensão dessas células, tá? A questão das fibras musculares de alongar-se e de contraírem-se é justamente devido à ação da actina e da miosina. Para aprofundarmos mais, é importante que nós conheçamos os três tipos de tecidos musculares. Nós temos lá o tecido muscular estriado esquelético, o tecido muscular estriado cardíaco e o tecido muscular não estriado, comumente conhecido como tecido muscular liso, tá? Esquelético, cardíaco e liso. Cada um deles tem uma característica própria. Cada um deles tem sua característica própria, é importante vocês lembrarem disso, e está de acordo com o seu papel que desempenha no organismo. O esquelético vai desempenhar uma função, o liso vai desempenhar outra função e o cardíaco vai desempenhar outra função, tá? Vamos lá conhecê-los. O tecido muscular liso apresenta uma contração lenta e involuntária, ou seja, não depende da vontade do indivíduo. Forma a musculatura dos órgãos internos, como a bexiga, o estômago, o intestino e os vasos sanguíneos. Só a fim de vocês lembrarem, esse tecido muscular liso, ele está relacionado também, ele faz parte do nosso tubo digestório. Quando a gente coloca um alimento em nossa boca, nesse exato momento ocorre
dá-se o início ao movimento peristáltico, que é aquele movimento que o nosso tubo digestório começa a desenvolver. Ele começa, o alimento vai passando e uma parte de baixo vai relaxando e a outra contraindo. Assim o alimento vai chegando. Lembre-se bem, por exemplo, uma cobra, ela consegue engolir um animal muito maior do que ela. Olha, eu falei uma cobra e não a sogra, tá? Uma cobra consegue engolir um animal muito maior do que ela e ela não tem mão para estar empurrando aquele alimento para dentro. Como é que ela faz isso? É justamente devido a essa contração do tecido muscular liso que se dá através de um movimento peristáltico, que é contração em cima, relaxamento embaixo. O alimento vai passando e logo depois o que está relaxado ele vai se contrair e assim o alimento vai chegando ao seu destino, tá? Além do mais, esse tecido muscular liso, você não consegue controlar ele. Por isso está bem claro, e está dizendo que é um movimento involuntário. É contra a vontade do indivíduo, ele não consegue determinar isso, tá? O tecido muscular estriado esquelético, que é o tecido, apresenta uma contração rápida e voluntária. Está ligado aos ossos e atua na movimentação do nosso corpo. Aí você já controla. O tecido muscular estriado esquelético, você já consegue controlar. Você determina como vai fazer isso, como vai fazer o movimento, tá? Você vai caminhando, teu músculo está contraindo e fazendo com que tua perna se movimente. Já o tecido muscular estriado cardíaco, ele é exclusivo do coração e faz o trabalho de bombear sangue para o corpo. E só lembrando que esse tecido estriado cardíaco, ele tem movimento involuntário. Você não consegue controlar os batimentos cardíacos. Coração, para de bater aí. Coração? Coração, para de bater. Você não consegue, é movimentos involuntários, tá? Você não controla. É importante você lembrar que as contrações cardíacas, ela tem em média de 60 a 80 batimentos por minuto. Isso no teu estado de relaxamento, tá em paz. Agora, se vier dois caboclos numa moto atrás de você, claro que os teus batimentos cardíacos vão acelerar bastante. Ok? Nós temos aí essas fibras, vocês observam aí o modelo delas, né? A célula muscular lisa, a célula muscular esquelética, a célula muscular cardíaca, cada um com uma função bem específica, um formato, e é importante nós lembrarmos disso, tá? Vamos lá aprofundar aqui no tecido muscular esquelético. Tem um movimento voluntário e apresentam várias estrias em suas fibras, por isso que o nome é chamado de tecido muscular estriado esquelético. Ele está recobrindo nossos ossos e na sua contração ocorre lá o movimento. Mas como é que ocorre essa contração muscular? Observe bem, vocês dá para perceber, ampliar aqui um pouco a imagem, nós temos lá, durante a contração muscular, existem as proteínas, actina e miosina. Tá? Essas actina e miosina, elas vão ativar a contração muscular. Observe aí como tudo isso acontece. Nós pegamos ali apenas uma fibra, uma miofibrila, né? As linhas, as bandas, os sacômeros. Peraí, professor, cada nome esquisito, né? Esses sacômeros, gente, nada mais são do que as unidades de actina e miosina. Tá? Sacômero, unidade de actina e miosina. Aí vocês têm a banda 1, que apenas contém filamento de actina. Tem a banda A. Observem lá que essa banda A são formadas de actina e miosina. É importante vocês lembrarem que isso ocorre a contração. O sarcômero está relaxado e depois ele se contrai. Relaxa e contrai. Quem ativa isso é justamente a presença da célula, da proteína responsável por isso. Observem aí. Olha o sarcômero lá estriado, recebeu uma certa quantidade de cálcio, e aí juntamente com a actina e miosina, né, essas proteínas, recebeu uma quantidade de ATP, pronto, ativou as proteínas e ocorreu assim a contração muscular. Contraiu, relaxou. É importante vocês lembrarem que o nosso tecido muscular, ele tem um movimento antagônico, ou seja, enquanto um músculo está se contraindo, o outro está relaxado, ou basicamente isso, tá? Para que o movimento possa ocorrer, tá? Temos aí o ATP mais o cálcio e o magnésio para que ocorra essa movimentação, essa contração muscular. E isso ocorre o tempo todo. Todo o tempo nós estamos em movimento. Entendam isso, gente. O nosso corpo ele não foi feito para ficar parado. Nós temos muitas energias acumuladas. É importante que a gente gaste essas energias com atividade física saudável, tá? Caminhada, praticar de esportes, jogar um futebol, um vôlei, fazer uma natação, pedalar, que é essencial.
Tudo isso é apenas para ativar o nosso corpo e realizar atividades que são essenciais para a nossa sobrevivência. Porque assim nós teremos mais vitalidade e mais saúde, tá? Então lembre-se sempre, tem lá as bandas, o sarcômero de estriado, que é lá as faixas, né, de actina e miosina, essas miofibrilas, e aí ocorre lá a contração quando chega o ATP, que é a moeda energética. Contração, relaxamento, contração, relaxamento, tá? Tecido muscular cardíaco, meu coração. Tecido muscular cardíaco, lembre-se sempre, a função do coração não é se apaixonar, é apenas bombear sangue. Aí vocês perguntam assim, professor, mas por que quando a gente fica perto de alguém que a gente gosta, o coração bate mais forte? Parece que ele lembra que aquela pessoa está chegando, percebe isso? Não, apenas é uma liberação de hormônios e deixa ele mais ativo. É uma sensação diferente. E por isso te prepara para lutar ou para correr. Entendeu? E aí por isso que você fica nervoso, ofegante, porque o coração está batendo mais forte. A função do coração é bombear sangue. Esqueça o negócio de paixão. Tá? O tecido muscular cardíaco, ele é formado pelo miocárdio, que é o músculo cardíaco. O músculo cardíaco possui contrações involuntárias, aquilo que eu falei para vocês. Você não consegue controlar essas ações, esse movimento, opa, o coração para de bater. Você não consegue isso. E ele é controlado, sim, pelo sistema nervoso autônomo. Tá? Essas contrações musculares, ela é controlada pelo sistema nervoso autônomo. Tá? Só lembrando que o nosso músculo estriado cardíaco, nosso coração, ele tem 4 cavidades, 2 átrios e 2 ventrículos, que é justamente através dele que o sangue vai sendo bombeado. Os átrios enchem de sangue, os ventrículos secam, e aí depois os ventrículos secam e os átrios enchem de sangue, e assim vai esse movimento de contração e relaxamento, e vai ter o bombeamento sanguíneo, que é fundamental para que o nosso corpo continue recebendo nutrientes em todas as suas células, tá? Olha aí, o coração é formado por 3 tipos principais de músculo, que é o ventricular e o atrial, lembre-se, 2 átrios e 2 ventrículos, e também de fibras musculares, né? E são fibras musculares, são condutoras também. Observem o formato delas aí, o tecido muscular estriado cardíaco, a quantidade de núcleos. E o tecido muscular liso, o último aí, esse tecido muscular liso, ele de contração involuntária e lenta, ele é composto por células fusiformes e mononucleadas, ou seja, com apenas um núcleo, formado por células de estrias longitudinais, tá? Se encontra na parede de órgãos ocos, tais como os vasos sanguíneos. É importante vocês lembrarem que quando a nossa contração cardíaca ela aumenta, o coração começa a bater mais forte, o fluxo sanguíneo ele aumenta. Para que não haja um rompimento dessas artérias, é importante lembrar que o músculo estriado, o músculo não estriado ou músculo liso, ele vai ter uma resistência maior e vai se distanciar um pouco, entendeu? O fluxo sanguíneo tá passando mais rápido, está mais intenso. Como isso está mais intenso, ele precisa de um diâmetro maior, então esse músculo ele se expande um pouco, fazendo assim com que o sangue possa passar com uma certa segurança e assim não causar nenhum problema para a nossa saúde, ok? Olha só os tecidos aí, o esquelético, o liso e o cardíaco. Esses 3 tipos de tecidos musculares que o nosso corpo possui. Tá? Observem os seus formatos e atividades que desempenham. É importante vocês lembrarem isso, tá? Por exemplo, tecido muscular estriado esquelético, contração rápida e voluntária. Você decide. E o músculo cardíaco, contração forte, rápida, contínua e involuntária. Não é você que comanda, não é você que controla. E o músculo liso, contração lenta e involuntária também. Não é você que controla, tá? Observem essas formas, a quantidade, tá? É importante vocês lembrarem que essas fibras musculares, elas são desenvolvidas, elas podem ser desenvolvidas de acordo com a atividade que você desenvolve, de acordo com a atividade que você realiza, tá? Por exemplo, se você é um maratonista, grandes distâncias, você vai ter mais fibras lentas, que vai te dar uma maior resistência. Agora, se você for um corredor igual o Usain Bolt, ele vai ter uma certa quantidade de fibras rápidas, ou seja, aquelas que vão ter uma contração mais rápida, tá? Se você, por exemplo, é um halterofilista, você vai ter uma maior quantidade de fibras lentas, aquelas fibras que vão se contrair e vão ter uma maior resistência, tá? Agora, se for, por exemplo,
Deixa eu olhar, outra profissão, ciclista, um jogador de futebol, ele vai ter mais ou menos quantidade de fibras rápidas e fibras lentas e quase igual proporção, justamente por causa da atividade. Quanto mais você estimula durante a atividade, mais você vai desenvolver, ou fibras rápidas ou fibras lentas, tá? Mais uma vez aí. É importante a gente lembrar alguns pontos aí, tá? A produção dos movimentos corporais, os movimentos globais do corpo, como andar e correr, isso é responsabilidade do nosso sistema, do nosso tecido muscular. A estabilização de posições corporais, a contração dos músculos esqueléticos, estabilizam as articulações, participam da manutenção da composição corporais, como o ato de ficar em pé ou sentar. E aí eu chamo a atenção para vocês que a história da evolução nos conta que nossos antepassados eles tinham andar quadrúpede, utilizavam muito as mãos para apoiar. Um dado momento, o homem ele começou a ficar ereto. Isso facilitou muito para ele, porque ele conseguia ver mais longe suas presas e seus possíveis predadores, e também diminuiu o gasto energético. Tendo as mãos livres para eles se locomoverem, sem a necessidade das mãos para se locomover, eles puderam desenvolver habilidades manuais. O músculo ele foi importante nisso porque ajudou nessa postura. Tá? Regulação do volume de órgãos, a contração sustenta das faixas anelares dos músculos lisos, os esfíncteres, pode impedir a saída de um conteúdo de um órgão oco. Tá? Tem lá o bloqueio, lá os esfíncteres, que ocorre esse bloqueio, impedindo o retorno de determinadas substâncias. Tá? Movimento de substâncias dentro do corpo, tudo isso também é responsabilidade deles. As contrações dos músculos lisos das paredes dos vasos sanguíneos regulam a intensidade do fluxo. Esse tipo de músculo também pode mover alimentos, urinas e gametas do sistema reprodutivo. Os músculos esqueléticos promovem o fluxo da linfa e o retorno do sangue para o coração. Tudo isso a partir de contrações. Olha só a importância desse tecido muscular. Também produção de calor. Quando o tecido muscular se contrai, ele produz calor, e grande parte desse calor liberado pelo músculo é usado na manutenção da temperatura corporal. Tá? A maior parte, boa parte desse calor que é produzido durante uma atividade é justamente para manter o controle da nossa temperatura corporal. Ok? Tá aí o material que eu utilizei para poder desenvolver essa aula. Espero que vocês tenham gostado. Um forte abraço.